Colinas de Golã, Israel, fronteira com a Síria, outubro de 1973. perigo, Minas. עצרו! עצרו, אנחנו בשדה מוקשים! סמק! לא עושים עכשיו. שיק אותי, אתה רוצה להוביל לפה את כל הצבא הסורי? זהו, אין כבר דרך חזרה. אבל אין שום סיכוי שנצא מהשדה מוקשים הזה בחיים. נו, לפחות נעמוד כולנו ביחד. זה לא מצחיק רק. יש כאן איזה 100,000 מוקשים. לא חייבים לסחול את הדרך שלנו החוצה. קדימה, להוציא את הכידונים ולעשות מה שלמדנו בתרגולת. קדימה, ברגע שמגיעים למוקש, אנחנו חופרים סביבו, מוציאים אותו בזהירות ומנטרלים אותו. זאת הדרך היחידה שלנו לצאת מכאן. קדימה. אם לא נספיק עד הזריחה... אנחנו נספיק עד הזריחה. קדימה. לפעול בזהירות. Uma cidade americana, dias de hoje. Uma distribuição BV Filmes. É o suficiente. Contra todas as adversidades, Israel resiste. Esteja pronto para entrar no estúdio ao vivo. Versão brasileira Dublamix Rio. Prepare-se para colocar uma cena ao vivo na linha 2. O Bob disse que a filmagem foi ótima. Ele quer que você faça uma cópia para Sheila a caminho do aeroporto. Não há descanso para o perverso. O quê? Deixa pra lá, diz que eu farei. Sabe que tá atrasado, não é? Eu nunca me atraso, Teresa. Vamos lá, Michael. Tchau, Teresa. Tenha uma boa viagem. Kevin, vamos lá de novo. Sim, senhor. Quero que dê isso a Sheila. São as copas para a edição do jornal de hoje. Enviarei daqui do aeroporto mais tarde. Tá bom. Achei que o senhor não ia conseguir. Eu sempre consigo, Kevin. Tá certo. Meu nome é Michael Greenspan. Thomas, você me convença. Como vai? Eu sou um daqueles jornalistas investigativos que você vê à noite na televisão. Às vezes, nosso esforço traz mudanças duradouras. Outras vezes, o que fazemos é contestável. E nós nem sempre temos as respostas, mesmo quando parecemos tê-las. Algumas histórias falam de vida e morte. E às vezes há aquelas histórias que nos tocam profundamente. É algo quase eterno. É por isso que esta noite eu estou neste voo para Tel Aviv. É
Essa história começou com a ligação de um velho amigo. Vamos lá, vamos lá. 3 semanas antes. Notícia é muito Isso, me importante passa, para todos me nós. passa esse material. Uma produtora em Los Angeles estava fazendo um filme sobre fenômenos inexplicáveis durante as guerras de Israel. Já que algumas dessas histórias estavam sendo chamadas de milagres, eles queriam saber se eu estava interessado. Sim. Eu recebi a encomenda. Pessoalmente, eu achava difícil crer em milagres e sobre a questão de ter uma mão divina cuidando da vida das pessoas para que elas alcancem algum propósito celeste na Terra. Muitas coisas ruins aconteciam com pessoas boas para que eu pudesse acreditar nisso. Mas claramente algo além do entendimento deles aconteceu com muitas pessoas racionais e inteligentes. Tá, e quero outros detalhes. Mas milagres? E depois ver o endereço. Como eles podem saber disso? Eu não pude escapar da possibilidade que essa missão poderia explicar como o meu povo pôde sobreviver a 2000 anos de exílio e então construir uma nação do nada. Se milagres existem, a própria Israel deve ser um. Das cinzas do Holocausto, ela tinha somente um dia de vida quando foi atacada por 12 exércitos e todo mundo esperava que ela seria aniquilada. Tinham um tanque e 5 canhões para enfrentar o ataque. E mesmo assim Israel venceu. Como? Sempre que Israel é atacada, o Pentágono e os líderes do Kremlin declaram que a derrota é inevitável. Os militares especialistas nesse ponto não estudam as guerras de Israel porque seus resultados são apenas impossíveis. Mas as anomalias não acabam no campo de batalha. Como o hebraico se tornou a única língua morta do mundo a ser revivida depois de 2000 anos? Por que milhões de pessoas deixariam suas casas e se mudariam para uma terra seca e deserta para constituírem novas vidas para si mesmas? Como essas pessoas lidam em se mudar para uma terra onde 80% é deserto e como elas fizeram dessa terra uma das maiores exportadoras de comida e flores do mundo? Por que alcances incríveis na ciência, na medicina e novas tecnologias acontecem aqui em uma concentração muito maior do que em qualquer outro lugar? Não há respostas lógicas. Alguns dizem que essas coisas só podem ser explicadas como milagres. Mas são mesmo? Decidi aceitar a missão. Não falei para os produtores sobre os meus sentimentos. Alô? Oi, Romy. É sim, eu quero conhecer quanto mais eu puder. Senhoras e senhores, logo pousaremos no aeroporto Davi Ben-Gurion, em Tel Aviv. Por favor, chequem seus cintos de segurança e se seus pertences estão armazenados. Bem-vindos a Israel. Na verdade, essa não é a primeira vez em Israel. Eu já estive aqui muitas vezes fazendo reportagens para a CNN, BBC e muitas outras. Certamente não sou religioso, mas de alguma forma eu me sinto em casa quando estou aqui. O caminho do aeroporto para Jerusalém dura cerca de 30 minutos. Mas uma vez que você entra na velha cidade, parece que você viajou por séculos. Jerusalém tem 3.000 anos. É santa para judeus, muçulmanos e cristãos. Esta é a cidade de Davi, onde Salomão construiu o templo. Onde Deus disse que ele sempre habitaria cuidando do seu povo escolhido. Melhor que todos os lugares para procurar por milagres, este é o lugar. Estou no American Colony Hotel, como sempre. É o lugar favorito de escritores e jornalistas que estão trabalhando em Israel. Talvez porque seja um lugar que faz parecer que nós estamos em casa. Eu fico aqui porque não há outro lugar que me faça sentir mais como se eu estivesse bem na Palestina da virada do século. Quarto 6 do American Colony Hotel. É um lugar maravilhoso. Mas eu não terei muito tempo para aproveitá-lo. Só tenho 12 dias. 12 dias para achar a verdade e contar essa história, independente de qual seja. Não é tempo suficiente, mas nunca é. Nós começamos amanhã. Segundo dia. Se você crê na Bíblia, a história de Israel está cheia de milagres. Eu aprendi essas histórias quando era menino. O Mar Vermelho se abrindo, o sol que não se pôs para que Josué pudesse finalizar uma batalha, Davi matando o gigante Golias,
Se essas histórias não são somente fábulas, então não seria impossível de elas acontecerem ainda hoje. Hoje eu estou investigando uma história dessas. 2 milagres que supostamente ocorreram no mesmo lugar em séculos diferentes. A 8 milhas a norte de Jerusalém há uma cidade antiga chamada Micmas. A maioria das pessoas nem deve ter ouvido falar nela, mas aparentemente 2 histórias aconteceram aqui com uma diferença de 3.000 anos. Uma história está na Bíblia, e a outra foi relatada nos jornais britânicos da Primeira Guerra Mundial e nas memórias do Major Vivian Gilbert, que esteve aqui em 1917. Se um milagre aconteceu aqui, eu quero descobrir por mim mesmo. Este historiador vive aqui e fala sobre o que é chamado de o Milagre de Micmas. Este lugar é chamado de Vale de Micmas, e esse é um lugar histórico, onde podemos ver, de acordo com a Bíblia, aquela rocha grande é Sene e a outra rocha é Bozes. E aqui nós temos a história viva fluindo desse lugar. Também me encontrei com o historiador Yehuda Noblar, que estudou os eventos que aconteceram aqui. Há muitos anos, este era um dos principais caminhos para ir de Jericó a Jerusalém. Na história mais recente, foi usada pelos britânicos. Em 1917, o mundo estava em guerra. A decisão dos turcos em se juntar à Alemanha contra a Inglaterra e a França provocou o fim do Império Otomano. Os turcos haviam dominado a Palestina por 400 anos. Em setembro, o general Allenby chegou ao Cairo. Em dezembro, Jerusalém estava nas mãos dos britânicos. Em 9 de dezembro, Allenby chegou ao portão de Jaffa, em Jerusalém. Ele desceu do cavalo e percorreu a cidade a pé. E declarou: "Não venho como conquistador, mas como um peregrino." O Major Vivian Gilbert estava lá. Dizem que os soldados não têm alma. Eu me recuso a acreditar nisso. Eu sei o que se passava em nossa mente naquele dia. Nós sentíamos a emoção daqueles que fazem a história. Estávamos orgulhosos por Jerusalém, que após sofrer por 400 anos, estava finalmente livre. Felizes, pois o prêmio por termos passado tantos meses de luta e cansaço seria nosso. Mas, acima de tudo, tínhamos uma fé inabalável em Deus, que em sua misericórdia havia nos dado a vitória. Sentimos que, de certa forma, havia valido a pena passar por privações, o calor, a sede, perder companheiros mais chegados que irmãos e a triste memória dos túmulos solitários nas colinas da Judéia, os ferimentos, o cansaço, para libertar para sempre a Terra Santa. Dia 18 de fevereiro de 1918. Passaram-se 2 meses desde que tomamos Jerusalém. O general Allenby havia enviado minha companhia para surpreender os soldados turcos em Micmas antes da invasão de Jericó. Cremos que os turcos devem montar uma contraofensiva para tentar retomar Jerusalém, mas só estaremos seguros quando libertarmos todos os palestinos. Chegamos a Micmas ontem pela manhã. Tenho certeza de que os turcos não esperam um ataque. Aparentemente, chegamos sem ser percebidos. Nosso general planejou um ataque frontal para amanhã. Artilharia, infantaria, cavalaria. Receio que seu plano custará muitas vidas. Esta noite decidi verificar o que enfrentaremos amanhã. Levei comigo 2 homens para vigiar o acampamento turco no penhasco sobre o vale. O penhasco sobre o vale Micmas forma uma fantástica fortaleza. Qualquer tentativa de escalar as paredes do desfiladeiro seria um convite ao suicídio. Mesmo assim, se houvesse uma forma de subir o penhasco, os turcos seriam totalmente surpreendidos. O exército turco é imenso. Talvez sejam 7.000 homens. Um ataque de qualquer lado, exceto pelo desfiladeiro, seria visto pelo inimigo a uma longa distância.
um ataque surpresa seria impossível, a menos que seja do próprio desfiladeiro. Com os turcos distraídos por um ataque pelo desfiladeiro, nossa cavalaria chegaria sem ser percebida, até que estivessem muito próximos deles. Mas sem uma maneira de subir o íngreme penhasco, este plano é impossível. Durante toda a noite, não conseguia deixar de pensar já ter lido sobre Miqumas antes. De repente me lembrei quando abri minha Bíblia. Era uma história no livro de Samuel. O profeta registrou uma batalha que tornou-se um milagre, que aconteceu no mesmo vale, neste penhasco, há 3.000 anos. O enorme exército dos filisteus estava acampado na planície acima do vale de Miqumas. Eram destemidos e cruéis, e em suas invasões matavam e pilhavam o povo de Israel sem misericórdia. Pareciam ser invencíveis. Um ataque era a última coisa que esperavam, muito menos do rei Saul de Israel. Qualquer ataque inimigo seria visto a milhas de distância. Um posto avançado vigiava o acesso ao desfiladeiro, o único caminho possível para um ataque surpresa, e o penhasco tornava tal ação algo inimaginável. Na outra extremidade do desfiladeiro, o rei Saul, o primeiro de Israel, tinha um regimento de 600 homens acampados no mesmo lugar onde estamos agora. O exército de Saul estava fraco e desmoralizado. Somente Saul e seu filho Jonatas tinham espadas. Os filisteus não permitiram nenhum ferreiro em Israel, temendo que os israelitas fariam armas para se defender. Saul não sabia o que fazer. Mas seu filho Jonatas não estava intimidado pelos filisteus. Um jovem de fé e muita coragem, Jonatas saiu em segredo certa noite com seu escudeiro para descobrir se Deus lhes traria vitória sobre os filisteus. Os dois homens entraram no vale iluminado pela lua, sabendo que seriam facilmente vistos pelos vigias filisteus. אם הם יגידו לנו לעלות אליהם, זה סימן שאלוהים ייתן לנו ניצחון גדול על הפלישתים הערלים האלה. אבל אם הם יגידו לנו לחכות כאן עד שהם ירדו אלינו, לחזור למחנה. כי זה יהיה האות שאלוהים לא ייתן אותם בידינו. אני איתך בלב ובנפש, יונתן. בוא, הבה נתגלה בפניהם. De onde Jonatas tirou essa ideia? Não há mesmo uma explicação lógica para isso. Qualquer pessoa sensata pensaria que esta era uma missão suicida. Ir com apenas uma espada contra todo este exército era uma missão suicida. عندنا في هذا تعال هنا سرقت لهم قتل الكلاب ها هم سرقت لهم اخرجوا كلكم رجال انظروا اليهم انظروا اليهم كذباب انظروا تعال
sem levar suas armas, os soldados fugiram em todas as direções. Quando os vigias de Saul viram o que acontecia, correram até o rei e contaram o que viram. אדוני המלך, התעורר, התעורר. אבנר, מה העניין? הפלישתים מלכי, הם בורחים. אתה מעיר אותי כדי לספר לי מעשיות? לא מלכי, זאת האמת לאמיתה. עוד מעלתו, ראינו זאת במו עינינו. מה ראיתם? הם נלחמים זה בזה בניסיון לברוח. לברוח ממה? לא יכולנו להבחין, אבל ראינו כי הם נסים לעבר הגבעות. מהר אבנר, אסוף את הצבא. כן, אדוני המלך. היכן יונתן? איני יודע מלכי, הוא לא בעול שלו, כבר בדקתי. אז מצא אותו ותאמר לאחי הכהן שהביא את ארון האלוהים. נתן, קרא ועינה. Enquanto isso, o tumulto no acampamento filisteu tornou-se um pandemônio. Em seu pânico, os soldados filisteus matavam uns aos outros numa tentativa frenética de escapar do exército que eles imaginavam que os atacava. A Bíblia diz que o pânico tomou todo o exército. O grande ataque foi o pânico enviado por Deus. Saul ordenou ao sumo sacerdote que trouxesse a Arca da Aliança para perguntar a Deus o que ele deveria fazer. Saul e seus homens saíram para atacar os filisteus. No acampamento abandonado, recolheram milhares de armas deixadas na fuga do exército filisteu. Saul e seus homens os perseguiram e perceberam a grande vitória sobre seus opressores. A Bíblia declara que o Senhor resgatou Israel naquele dia. Havíamos encontrado o segredo de Jonatas, o caminho que ele usara para escalar o penhasco íngreme. Os turcos nunca esperariam um ataque do desfiladeiro. Uma história bíblica de 3.000 anos continha o segredo para um plano de batalha do século XX. Gilbert, isto é tremendo. Eu refleti e orei para que Deus repetisse a história. Pelotão! O exército turco estava dormindo. Eles desconheciam nossa presença. Estávamos prestes a repetir uma história de 3.000 anos.
قوم يلا. نحن وقع من تحت الهجوم سيدي. الجنرال الانجليزي أليمبي يمكن جاب الجيش لمكماش. وأليمبي والمغلازة يتيكتي. مش حرير ايش تعمل معك اشهد Então, após milhares de anos, as tropas britânicas repetiram com sucesso a tática de Saul e Jonatas. No dia anterior à minha partida para a Inglaterra, quis ficar sozinho. Durante 4 anos, tivera ao meu lado homens que aprendi a admirar e confiar. Havia passado pelos horrores de uma grande guerra, mas agora o país estava em paz e o povo livre. Nossa missão havia acabado. Havia paz e liberdade na Terra Santa pela primeira vez em 500 anos. E tudo pareceu valer a pena. Há um milagre na história de Vivian Gilbert? O historiador está convencido de que sim. Então Vivian Gilbert olha em sua Bíblia porque este lugar o lembra de algo. Ele lê a história de Jonatas contra os filisteus e diz: aqui está um bom exemplo de tática de guerra. Vou usar a mesma tática e ver se funciona. Nenhum soldado sensato e em seu juízo, seja major ou oficial, enfrentaria o exército turco que se encontrava no platô do outro lado. Isso é um milagre. Você acha que na história Deus tem sido generoso com o povo judeu realizando milagres? Não, ele tem a redenção, tem um objetivo para todo mundo. E ele traz todo mundo para esse objetivo. E sempre que o mundo não segue a direção que ele deseja, ele faz um milagre para nos mostrar a direção correta. O que você quer dizer quando usa a palavra milagre? Um milagre é algo fora de qualquer probabilidade ou de qualquer cálculo que possa fazer. Isto é um milagre. Houve um milagre em Micmas? Como Jonatas, um guerreiro inexperiente, conseguiu matar sozinho 30 filisteus treinados? Por que o exército filisteu se enganou com o ataque de Jonatas, acreditando ser um exército tão grande que a única saída seria fugir? É coincidência Vivian Gilbert ter lido exatamente aquela história na noite anterior ao ataque de sua companhia sobre os turcos? Um plano de ataque que teria custado a vida de muitos?
por que os turcos pensaram que o pequeno grupo de Gilbert era na realidade todo um exército de Allenby com 100 mil tropas. Mesmo assim, como Gilbert conseguiu matar ou capturar todo o acampamento turco com poucos soldados? Boa tática ou pura sorte simplesmente não explicam. Talvez um milagre seja a única explicação lógica. Toda a campanha dos britânicos na Palestina, na Primeira Guerra, está repleta de histórias inexplicáveis assim. Veja esta descoberta incrível. No diário de Vivian Gilbert, ele observou que a vinda dos britânicos para libertar Jerusalém havia cumprido uma antiga profecia. Há 2000 anos, o profeta Daniel recebeu uma visão que Jerusalém seria liberta de seus inimigos em 1335 anos. O profeta Ageu acrescentou depois que um dia de bênção viria no dia 24 do mês 12 do calendário hebreu. A data profetizada por esses dois profetas foi 19 de dezembro de 1917. Neste exato dia, o prefeito de Jerusalém entregou a chave da cidade ao exército britânico. O historiador Yehuda Noblak entende dessa forma. Deus faz a história e também faz o futuro. Se Deus faz a história, como entender por que tantas coisas terríveis aconteceram aos judeus nos últimos séculos? Não consigo explicar a destruição de Israel pelos romanos, os pogroms da Rússia czarista, o holocausto nazista. Onde estava Deus na história em momentos como esses? Como posso crer em um Deus que permite que coisas assim aconteçam com o seu povo escolhido? Escolhido para quê? Para mim, hoje há mais perguntas do que respostas. Alguns quarto dia. A busca por milagres em Israel parece mais uma busca pela própria verdade. O que um homem vê apenas como grande sorte, outro vê simplesmente como um milagre claro de Deus. Quem está certo? Mas algumas histórias superam os limites da sorte. Ou você crê ou não crê. Não há meio termo. Hoje vou me encontrar com um ex-comandante do exército com uma história da Guerra dos 6 Dias em 1967. Junho de 1967. A Guerra dos 6 Dias, travada vencida em apenas 6 dias, é considerada por alguns um verdadeiro milagre. Outros, por sua vez, afirmam que foi uma demonstração clara de planejamento, preparo e coragem no campo de batalha. Seja qual for sua posição com relação aos milagres, foi certamente contra todas as probabilidades. Jerusalém, 7 de junho de 1967. Acabou por se tornar a Batalha por Jerusalém. É o lugar mais sagrado da história judaica. A luta pelo controle foi desesperadamente difícil. Yoram Zamush era um jovem paraquedista enviado para recuperar o Monte do Templo. Nosso encontro foi na parede ocidental do templo. Yoram, quando você soube que a sua unidade teria a missão de invadir a cidade antiga de Jerusalém, como se sentiu? Eu tive, talvez mais do que os outros, um sentimento de amor pela cidade. Pensar que estávamos prestes a lutar em Jerusalém para libertá-la, ao lembrar de nossos pais e avós lá em Auschwitz, este era o seu maior desejo. Dizíamos que estávamos tocando e até fazendo a história. Não foi muito fácil entrar na cidade antiga, não é? Os jordanianos nos aguardavam. Nós matamos 80 deles durante a primeira batalha na noite anterior de entrarmos na cidade antiga. Foi uma batalha muito difícil. Perdemos 1/3 da nossa unidade e foram mais de 86 vítimas e centenas de feridos. A cidade parecia deserta e havia franco-atiradores perigosos de todos os lados. Monte do Templo, cidade antiga, Jerusalém.
O acesso para o Muro das Lamentações era através do Portão Verde, que estava trancado. Um homem árabe de repente surgiu e, falando em hebraico, nos cumprimentou e disse que queria paz na Cidade Santa. Durante vários minutos ficamos no pátio do muro, um punhado de soldados. Os primeiros minutos foram tão silenciosos. Não houve nenhum tiro. Todos nós oramos. Mesmo os que não acreditavam, nós queríamos ser parte do povo judeu naquele momento. Sabíamos que éramos os mensageiros de todo o povo judeu de todas as gerações. Não chegamos até este ponto por acidente. O exército comunica. Tomamos o Monte do Templo. Era 7 de junho de 67. As notícias sobre a liberação de Jerusalém se espalharam como labaredas por todo o país. Os comandantes dos tanques pararam para orar. Os soldados nas linhas de frente se alegraram. A nação celebrou. Em todo o mundo, fiéis judeus, assim como os cristãos, choraram de alegria, pois 200 anos de orações finalmente tinham sido respondidos. Al-Burak, Muro das Lamentações. Um homem que veio constatar por si mesmo tinha uma razão especial para agradecer a Deus por essa vitória. Ele já estivera ali há exatamente 19 anos. Numa outra noite, em outra batalha por esta mesma cidade. Em 1949, você era um soldado do exército de Israel lutando pela independência. Sim, correto. O que aconteceu com você? Fomos informados que libertaríamos a cidade antiga. Sentíamos como se voássemos até os céus de tanta alegria. Era uma noite escura, mas mesmo na escuridão, víamos os clarões das bombas e ouvíamos os sons das explosões. Vi que as bombas explodiam cada vez mais perto de nós. קדימה חבר'ה, עוד מעט שעת השין לפריצה. שימו לב, יש להם צלפים. לכן קסדות על הראשים, רצועות מתוחות וחגור מלא. במצב קריאה, תבדקו שוב את הציוד שלכם, כי אם אחד מכם ילך לאיבוד, הוא עוד יודע לי על כך. ברור? כן, המפקד. בהצלחה. Senti um forte golpe empurrando minha cabeça. E um fio de sangue escorreu do interior da minha cabeça. E naquela hora, percebi que havia perdido a visão em meu olho direito.
Eles me levaram para a sala de cirurgia. E a cirurgia durou um dia inteiro, da manhã até a noite. E eles cerraram um grande buraco em meu crânio para retirar todos os tipos de ossos fraturados. E mais tarde descobri que não eram apenas ossos, mas removeram também pedaços destruídos do cérebro. De repente pensei, talvez seja o fim. Talvez eu estivesse entre a vida e a morte. De repente, eu tremi e senti que estava diante de Deus. Não sei dizer como. Vai além do que posso expressar em palavras. Senti como se ele estivesse aguardando minha oração. Não vou fazê-lo esperar. Ele tem muitas coisas para fazer em seu mundo. Então, o que devo lhe pedir? Eu queria viver. Eu disse, Deus, minha vida está em tuas mãos. O Senhor decide. Mas, se está esperando que eu lhe peça algo, gostaria tanto de ouvir que Jerusalém foi liberta. שמעת את החדשות? בדיוק כשהחיילים שלנו עמדו לשחרר את העיר העתיקה, הכריזו על הפסקת אש. לא שחררו את העיר העתיקה? לא. Não consigo imaginar como me senti triste. Eu saí e você sabe, naquele tempo eu sobrevivi milagrosamente. Eu me casei, tive filhos, mas moro do outro lado do muro. Assim como Salomão não pediu a Deus bênçãos para si mesmo, mas sabedoria para abençoar seu povo, a oração de Ezra foi para Jerusalém. E parece que não seria respondida. Mas foi respondida? Por que eu tive minha cabeça aberta? Por que nossos meninos foram mortos? Mas talvez graças a essa oração, após 19 anos, houve a Guerra dos 6 Dias. E eu recebi a notícia. Jerusalém havia sido liberta e o Monte do Templo está em nossas mãos. Como se sentiu ao ouvir isso? Você se lembrou da oração que fez no passado, quando Jerusalém foi libertada, 19 anos depois? Eu senti tamanha alegria que não pode ser comparada a qualquer outra coisa. Nós estamos voltando! Sentia como pudesse chegar ao céu de tanta alegria. Você ainda sente que sua oração foi respondida? Não apenas a minha. Tenho certeza que muitas pessoas oraram por isso. Sétimo dia. Vou me encontrar com 2 veteranos de guerras de Israel e mais tarde conversarei com Avigdor Kalani, praticamente uma lenda da história militar de Israel. Um herói de guerra muito condecorado que lutou nas guerras de 67 e 73 e tem uma história incrível de sobrevivência para contar. Mas antes, estou a caminho da região de Golã, uma terra com colinas onduladas e lindos vales que formam a fronteira ao norte de Israel com a Síria. Vou conhecer Davi Yaniv, um comandante de tanque da Guerra de Yom Kippur de 1973. Davi, este lugar deve lhe trazer muitas lembranças. Isto me traz muita nostalgia, principalmente após tantos anos. Andar no mesmo lugar onde estive. Aquela área ali, bem à nossa frente, estávamos a pé, tentando encontrar o caminho para este vilarejo. Perigo, Minas. Davi Yaniv era um jovem comandante de tanque na Guerra de Yom Kippur. Nosso encontro aconteceu nas colinas áridas, pouco acima do campo de batalha, que traz lembranças incríveis a Davi e seus companheiros. E o que você faz numa situação assim? Fica logo de joelhos. יש כאן איזה 100,000 מוקשים. אנחנו חייבים לזחול את הדרך שלנו החוצה. Você pega a sua baioneta e começa a procurar minas. É uma situação que coloca em risco a vida. Ir adiante seria perigoso. Por que não recuaram? Em qualquer lado. Para a esquerda ou direita, para frente ou para trás. Havia apenas minas. Era um campo minado.
Nós fizemos o melhor que podíamos. Nós cavamos, encontramos minas e conseguimos expor algumas minas e as desarmamos. Era um processo muito lento. Mas naquele momento, um vento muito forte soprou, algo que jamais poderíamos explicar. Um vento tão forte que chegamos a pensar que seríamos levados pela sua força e as minas que estavam enterradas a quase 30 centímetros simplesmente ficaram expostas e não precisávamos mais cavar, apenas andamos entre elas. É algo que nunca devem ter visto antes. Nunca tínhamos visto algo assim. Na verdade, quando voltamos, ninguém conseguia entender. Não pensamos nisto como algo miraculoso, ou um ato de Deus, ou alguma coisa assim. Pensamos que havia sido apenas uma corrente de vento, que não podíamos explicar e nada mais. Quando lhe veio o pensamento de que poderia ser um ato de Deus? Quando voltamos e estávamos vivos. Quando nos tocamos e percebemos que estávamos vivos. Um vento assim nunca aconteceu antes. E nem depois, assim que as minas foram expostas, ele cessou. Não havia mais vento. Era como a calmaria após a tempestade. Que reflexão devo levar comigo para entender isso como você entende? Apenas acredite que poderia acontecer. Apenas acredite. Para muitos israelenses, não há símbolo mais poderoso do que Israel tem enfrentado para sobreviver do que este lugar. O Memorial e Museu de Blindados em Latrum. Mas um símbolo tão poderoso quanto este é o homem com quem vou me encontrar hoje. Avigdor Kahalani é um dos heróis de guerra mais conhecidos de Israel. Sua história pessoal é lendária. Avigdor fala sobre sua primeira guerra. Bom, a primeira vez que participei de uma guerra foi em junho de 67, a Guerra dos 6 Dias. Eu era o comandante de uma companhia. Minha missão era ir a El Arish, a capital do Sinai. נועה, לאל-עריש! סיני, שמעת מה שהמפקד אמר? תחנה הבאה אל-עריש. כן, המפקד! O que estava para acontecer a Avigdor Kahalani no caminho para El Arish tornou-se uma lenda na história de Israel, hoje contada às crianças e conhecida por qualquer pessoa a quem você mencione o nome Kahalani. Muitas horas depois. עצור! נהג עצור! נהג עצור! חדלש! 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 ישראלים. עצור! יש טנקים מצרים בכיוון הזה! תודה, ביי. עבור! אוקיי, רפי, שמעת מה הוא אמר? נא להתקדם פול גז. נהג עצור! נהג עצור! רפי התחבס טנקים מצרים בכוונת. אני רואה רק חפירות, לא טנקים. נפגענו! נפגענו! נתת החוצה! A fumaça sufocante impediu que Kahalani saísse do tanque em chamas e ele ficou inconsciente. Diante de seus olhos, ele viu a história de sua vida, sua mãe e seu pai, seus amigos de infância, sua família e seus companheiros. Os rostos daqueles a quem amava e que se importavam com ele. Pessoas que ele não veria novamente, pois seu corpo se entregava à morte. Inexplicavelmente, ele sentiu uma imensa vontade de viver e buscou em si uma força que não conhecia. Avigdor Kahalani não morreria nesse dia.
Fiquei no hospital por quase 1 ano. 60% do meu corpo foi queimado. Passei por 16 cirurgias. Após 1 ano, tive permissão para voltar ao exército, mas queriam que eu ficasse no escritório. E no relatório médico haviam colocado o número 31. 31. E em Israel o máximo é 97. Peguei o papel, apaguei o número, escrevi 97 e aí voltei para o tanque. Mas por que você voltou à guerra? Sabe, quando eu me alistei, o meu pai veio para mim e disse: meu filho, você vai para o exército. É a sua vez. Você vai segurar a bandeira nas suas mãos. É a bandeira do país. Não a deixe cair. Foi um milagre que eu tenha sobrevivido. Em 73, você retornou à batalha como comandante. Conte o que aconteceu naquela guerra. Foi um combate difícil nas colinas de Golã. Perdemos 2/3 da região em menos de 24 horas. Minha missão era proteger a área contra os sírios. E foi difícil. Nós lutamos durante 4 dias. Do Shabá, no domingo era o Yom Kippur, na segunda, até a terça-feira. Mas o dia mais difícil foi a terça, pois quase perdemos o combate. Kahalani recebe uma ordem do seu comandante para permanecer firme no vale, um pouco abaixo da sua posição. Restaram apenas 7 tanques para enfrentar a armada síria. Mas quando o comandante pergunta quantos tanques ele tem, ele responde 41, pois temia ser ouvido pelos inimigos. Ele confessou depois. O que aconteceu naquele dia? Geralmente atiramos em tanques a uma distância de 2 milhas. Mas ali, naquele momento, havia 4 tanques 25 metros à minha frente e eu estava sozinho. Eu gritei pro atirador: atira nele! E ele não sabia o que fazer, pois estava muito próximo. Pensei, eu vou matá-lo. Mirei o outro tanque. Carregamos outra vez e ele atirou novamente. E quando apontei a arma principal para o terceiro, eu vi o canhão do tanque sírio direcionado para o meu rosto, pronto para atirar. E o atirador começou a gritar. Eu vi o canhão de 115 milímetros olhando nos meus olhos. Ele estava pronto. Este é um tipo de situação que mostra como lutamos nas colinas de Golã durante o Yom Kippur. A batalha pelas colinas de Golã praticamente se resume a esse confronto final no topo do monte chamado Pequeno Hermon e no vale abaixo que ficaria conhecido para sempre como Vale das Lágrimas. Se os sírios passassem desse ponto, nada os impediria de cruzar a Galileia, de chegar a Tiberíades, Haifa e finalmente Tel Aviv. Todos os tanques restantes de Kahalani foram muito atingidos. Muitos perderam comandantes ou toda a tripulação. A disciplina ao comando está baixa. A moral está abalada. A derrota está no ar. Kahalani dá uma ordem a seus tanques para prosseguirem. Ninguém obedece. Ele tenta controlá-los, começando ele mesmo a se mover. Nenhum tanque o segue.
Kahalani enfrentou a morte em 67 e sobreviveu, assim como Davi enfrentou um urso e um leão que atacaram o seu rebanho. Ambos se recusaram a se entregar ao medo. Davi se ofereceu para enfrentar Golias. Kahalani ordenou que seus tanques avançassem. Davi declarou: "Não venho com espada e escudo, mas em nome do Deus de Israel." Ele levou apenas 5 pedras para a batalha contra o gigante. Kahalani avança com apenas 7 tanques para enfrentar a sólida armada síria. Os tanques danificados de Kahalani percorreram os montes à sua frente, avistando abaixo o vale que havia sido verde e que estava negro com os destroços queimados de centenas de tanques sírios e israelenses após 3 dias de duro combate entre eles. Centenas de tanques sírios continuavam a avançar. Kahalani ordena aos tanques que comecem uma barragem de fogo contra a armada que avança, sem esperar impedi-los, mas com a esperança de segurá-los o tempo suficiente até que chegue o reforço. O reforço não chega. Mas de repente, para sua surpresa e espanto, os sírios parecem estar tomados de medo. A armada síria começa a recuar. Os soldados sírios começam a fugir do campo de batalha para todas as direções. Enquanto Kahalani e seus soldados impedem o avanço sírio, eles não imaginam que são parte de outra sequência de eventos a milhares de quilômetros de distância do campo de batalha. Muitos afirmam que este é o verdadeiro milagre desta guerra. O secretário de Estado americano Henry Kissinger, ao negar o pedido de Golda Meir por mais armas para defender seu país, supostamente afirmou: "Deixe que os israelenses sangrem um pouco." Golda Meir estava desesperada. Sem ajuda, Israel não resistiria muito tempo aos fortes ataques de todos os lados, apesar de todos os Kahalanis e outros como ele que bravamente defendiam sua terra e sacrificavam as vidas nas linhas de frente. Ela liga então para o telefone particular do ex-presidente Richard Nixon. São 3 horas da manhã. A investigação do produtor de TV e documentarista Bill McKay sobre o papel dos Estados Unidos na guerra de Yom Kippur descreve o que se passou quando Richard Nixon recebe a ligação de Golda Meir no meio da noite. Presidente, se o senhor não nos ajudar, o povo judeu não sobreviverá. Ele disse algo interessante, ou pelo menos estranho. Ele disse: "Eu parecia ouvir a história de minha mãe. Ela me contava histórias do Antigo Testamento, dos heróis da Bíblia. E certa tarde ela me disse: Richard, um dia você estará numa posição em que poderá ajudar a salvar o povo judeu. E quando este dia chegar, você deve fazer o que estiver ao seu alcance." E ele disse: "Naquele momento eu percebi, talvez pela primeira vez em meu mandato, por que eu havia me tornado presidente." Foi o maior transporte aéreo de armamentos desde a Segunda Guerra. O presidente manteve sua palavra. Tudo que Golda pediu lhe foi dado. Cada armamento, cada veículo, cada peça de equipamento e toda a munição para operá-los. Um verdadeiro arsenal transportado durante a noite até as linhas de frente israelenses. Muitos especialistas militares consideraram que aquela decisão, aquele pedido, naquele momento, foi o elemento essencial que salvou Israel da destruição. Em outro paralelo impressionante com Davi na Bíblia, Nixon enfrentou o Golias da indiferença a Israel em seu governo. Enfrentou um poderoso secretário de Estado que se voltara contra ele e aceitou a ameaça à sua própria presidência para salvar Israel nesse momento de necessidade. Antes do final, a guerra de Yom Kippur mostrou uma das mais incríveis reviravoltas jamais registradas na história. Por sua bravura e valor no Vale das Lágrimas, Avigdor Kahalani foi chamado de Herói de Israel. Ele recebeu a mais alta condecoração por bravura na defesa de seu país. Ele diria apenas que seus homens lutaram bem e que um milagre salvou Israel naquele dia. 11º dia. O Hotel King David já hospedou reis, primeiros ministros e presidentes famosos e poderosos do mundo. Estou aqui para conhecer uma mulher extraordinária. Shula Cohen poderia ser a mãe ou a avó de alguém. Olá. Olá. É uma honra conhecê-la. Por trás de sua serenidade está uma mulher de incrível coragem e uma das espiãs mais conhecidas de Israel. Ela afirma que sua história é um milagre. Para começar, conte para nós como se tornou uma espiã. Bom,
Eu nasci na Argentina. Foi lá que conheceu seu marido? Bem, esta é uma história completamente diferente. Eu tinha 17 anos, era Páscoa. As férias estavam chegando ao fim. Naquela tarde, um homem, Joseph, veio com seu tio e sua irmã. O meu pai foi muito esperto e ele fez com que os meus irmãos, minhas irmãs e eu viéssemos a conhecer aquelas pessoas. Não tínhamos nada em comum com eles. Joseph tinha por volta dos 37 anos. No dia seguinte, meu pai disse: Joseph gostaria de ir à Associação Cristã de Moços. Leve-o até lá. Eu achei que não era nada demais. Quando voltamos para casa, minha mãe estava preparando uma grande festa. Eu vi minhas tias, minhas amigas. Todos estavam ali. בסדר, ברוך הבא, שלום. אוי, שולה. מה קורה עם השם האלה? מזל טוב, ברכותיי, יקירתי. על מה מזל טוב? לא, זה בסדר. מזל טוב! מזל טוב. איזה מזל טוב? על מה? מזל טוב. על האירוסין שלה. את הראשונה, את מבינה? מזל טוב, מטובים. מי היה מאמין? בסדר, ברוך. Não conseguia acreditar no que eu via. אמא? אמא? או, שולה, הנה את. צריך להלביש אותך לכבוד האירוע. אני לא מבינה מה קורה. מה כל הדיבורים האלה על אירוסין? יקרה שלי, אביך עומד להכריז הערב על אירוסייך. אינני עומד להינשא, מי זה? תראי, את מתחתנת עם איש טוב. אבל זה כל מה שאביך מוכן שאני אגיד לך עכשיו. תלבשי את השמלה הלבנה. אמא, איך הוא יכל? איך הוא יכל? Ele havia quebrado a lei judia a não me perguntar primeiro. Acho que nunca chorei desta maneira em toda a minha vida. Eu me casei em Beirute. Meu marido pagou tudo, até o meu dote. Sua família era muito rica. Em frente à nossa casa havia uma escola judia. Havia um costume no Líbano, no final do ano. Todas as escolas e clubes deveriam dar uma festa para comemorar o fim do período. Mas, no Líbano, se você tivesse uma reunião daquele tamanho, precisava obter permissão com o primeiro-ministro. Eu não sei porquê, mas quando eu o vi, senti como se estivesse diante de meu pai. Era um homem muito amável e simpático. Maintenant, comment puis-je? Monsieur le Président, je suis Shula Cohen, je suis juive et mariée. Je suis ici pour le compte de l'école juive, afin d'obtenir une permission pour la fête de fin d'année de celle-ci. Les responsables de l'école pensent que vous n'accorderez pas cette autorisation. Mais je leur ai dit que vous êtes un homme honorable. Choukra. Que je vous viendrai vous la demandant. C'est pour cela que je suis ici. Quelle est votre réponse, monsieur? Écoutez, madame, ce n'est pas la première fois que l'école obtient la réponse. Chaque année, vous venez ici. Chaque année, vous l'obtenez. Tout ira bien. Nous ferons pour vous comme chaque année. Merci beaucoup, monsieur le Président. Je ne vous prendrai pas plus de votre temps. Madame Cohen? Oui, monsieur le Président. Votre autorisation sera prête dans 2 jours. Cela fera une différence pour vous de ne pas revenir me voir dans mon bureau? Non, absolument pas, avec plaisir. Et donc, vous viendrez me voir chez moi? Disons 2 heures? Oui, pourquoi pas. Merci. Eh, pourquoi pas? Já no carro, de volta para casa, eu disse a mim mesma: por que você disse que iria à casa dele? Eu
Eu não sei se ele é casado ou não e que tipo de homem ele deve ser. Quando voltei para buscar o documento, o primeiro-ministro quis que eu conhecesse sua família. Shula, ahlan bik fi bayti. Tomamos chá e eu conheci sua esposa e suas filhas. Sua filha mais nova era 2 anos mais velha que eu. Nós nos tornamos melhores amigas. O primeiro-ministro disse certa vez: eu tinha 3 filhas. Hoje eu tenho 4 e minha mesa está completa. Também conheci todos os líderes do Líbano e da Síria. E todos eles me conheciam. Mas não era espiã ainda, era? Isto começou em 1947. Israel ainda não havia nascido. E já havia rumores de guerra se Israel fosse declarado Estado. No Natal de 1947, o primeiro-ministro deu uma grande festa. Era alguma coisa que ele fazia todos os anos. Ali estavam pessoas importantes do Líbano e da Síria. A esposa e as filhas do primeiro-ministro estavam ali e, obviamente, Shula também. A única judia entre todos aqueles árabes. Durante a festa, ouvi vozes falando sobre um ataque a Israel. Eram os altos generais do Líbano e da Síria. E estavam preparando 2 ataques aos judeus na Palestina. Ainda não era chamada de Israel. Eu ouvi quando seria, como seria cada detalhe. Eu comecei a tremer. No meu coração, eu estava orando. Deus, e se o que eu estou ouvindo acontecer de fato? Não conseguia dormir. Então olhei para os céus e orei. לא שמעתי. כל כך הרבה אנשים ימותו. איזה אסון עומד לקרות. מה לעשות? מה לעשות? Na manhã seguinte, eu não tomei nenhuma atitude. Após pensar muito a respeito, lembrei que na escola eu aprendi a fazer tinta invisível. נעימה? לא להם יקולו להקי. Fiz a maior quantidade de tinta que eu consegui. Deu certo. Eu não havia esquecido. Então escrevi uma carta em inglês como se fosse para minha prima. Então, com a tinta invisível, escrevi os detalhes do que eu tinha ouvido dos generais. Enderecei a carta a Jerusalém. Foi tudo o que eu escrevi no envelope. Mas não sabia o que fazer com a carta. Foi quando decidi procurar meu marido em sua loja. Naqueles dias, uma mulher casada não fazia alguma coisa assim. Ela não seria respeitada. Não era nada comum. Mas eu tinha que ir. وسنكون على اتصال. شولا، ماذا تفعلين هنا؟ أجئت من بيتك إلى هنا لتبكي؟ ابنة عمي في القدس وهي مريضة وستذهب للمستشفى لتجري عملية وأنا لا أعرف شيئا عن هذا الأمر. أنا قلقة جدا ولا أستطيع أن أنام.
ولقد كتبت لهذه الرسالة ولا أعرف إذا ستصل بسبب الخدود المغلقة. ما كان علي أن آتي إلى هنا يا جوزيف، لكنني لا أعرف ماذا أفعل. حسنا، لا تقلقي، دعيني أفكر. قد يكون لدي الحل. عندي زبون درزي وهو يسكن بجانب الحدود، ويأتي هنا كل أسبوع، وسوف يأتي بعد نصف ساعة. إذا أخذ الرسالة قد يستطيع أن يعطيها إلى أحد عبر الحدود، ولكن دعيني أسأله. تظن أن بإمكاني أن يرسلها إلى القدس؟ لست أدري، ولكن هذه أفضل فكرة خطرت لي. أنت ارجعي إلى بيتك الآن، أنت ارجعي إلى بيتك. أعطني، ارجعي إلى بيتك وأنا سوف أسأله حين يأتي. ولكنك قلت أنه سيأتي بعد نصف ساعة. نعم، هذا ما قاله. إذن سوف أنتظره. شولا، دعي الأمر لي يا شولا وارجعي إلى بيتك. لن أرتاح حتى أعرف إذا أخذ الرسالة أم لم يأخذها. ها هو هنا. أنت محظوظة يا شولا. أهلا سيد عمر. أهلا سيد كوهين. بضاعتك جاهزة وسوف يقوم العمال بتحميلها إلى سيارتك. شكرا سيد كوهين. عمر، أود أن أطلب منك طلبا. Ele não tinha olhado o envelope para saber o que estava endereçado a Jerusalém. Mas virou-se para mim e disse: لكن يوجد عندي صديقان اثنان جنديان في الهجنة. يأتي واحد منهما كل ليلة إلي في المحل. ربما قد تكون تلك الطريقة الوحيدة التي ممكن أن أساعدك فيها. إذا كان هذا كله ما تستطيع أن تفعله سيكون كافيا. أعطي الرسالة. طاب يومك سيدة كوهين. شكرا. O homem judeu não fazia ideia que era exatamente o que eu queria. Alguns dias depois, após o Natal, estava chovendo muito forte. ما هذا؟ افتحيه وسوف تري بنفسك. Li alguma coisa mais ou menos assim. Muito obrigado. Gostaríamos de conhecê-la e conversar com você. Pensei no que Israel exigia de mim. Ela não me conhece. Se está me pedindo, é porque não deve ter ninguém a quem recorrer. Decidi que iria tentar. Disse ao meu marido que iria ver uma amiga. E fui com um homem árabe me encontrar com israelenses. Foi assim que tudo começou. Assim eu me tornei uma espiã. E conseguiu esconder isso tudo do seu marido? Quando comecei a tirar judeus do Líbano, eu pedi sua ajuda. Eu precisava de dinheiro, ele me deu, mas não sabia sobre as informações políticas que eu passava para Israel. Mais tarde, tudo acabou nos jornais. Eles me chamavam de a espiã. E como foi apanhada? Eu recebia documentos para Israel com frequência. E os passava para quem estivesse encarregado de levá-las. Yasmin, 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 Yasmin. أين الرسالة الملعونة؟ جدوا هذه الرسالة. دمروا هذا البيت. لا يهون ماذا تفعلوا، عليكم أن تجدوا هذه الرسالة. أنا أعرف أن الرسالة هناك ولن أخرج بدونها. جدوا هذه Em minha mente eu disse a Deus: por favor, agora Israel não precisa de ti, eu preciso. Hoje, 6 crianças ficaram órfãs. Por favor, Deus, livra-me destas mãos. رأيت تضع رسالة هناك؟ نعم سيدي. إذا ارمي كل شيء الأرض وجد الرسالة. تنسبات سيدي. إذا أكمل التفتيش. عار عليك تصرفك هذا. ما امرأة انجبت قبل زمن قليل؟ لا تقلقي، سوف نجدها يا خاهنة. ستأتي معي للقسم. أنا أعرف حقوقي
أين الشرطة اللبنانية؟ أنتم لستم القانون هنا. يجب أن ألبس قبل ذلك وأرضي مولودي. انتظر هناك ولا تدع تغرب عن عينيك. أنت متزوج؟ نعم. ليه ماذا؟ أنت أكيد لا ريفليش. أنا لازم أسكر الباب الوقت اللي أنا بلبس. دقيقة واحدة. Michael, eu não sei no que acredita. Ou se acredita. Mas o que eu lhe digo é o que aconteceu. Coloquei minhas mãos sob a roupa do bebê e ali estava o documento. Não havia como eles não terem encontrado. Este foi o milagre. Este foi o verdadeiro milagre. Quando a levaram para a delegacia, o que houve? Eles me interrogaram até às 3 da manhã no primeiro dia. نحن نعلم بأنك تعملين السلاح الإسرائيليون لسنوات. من شخص الاتصال سيدة كوهن؟ لا أعرف ماذا تقول. سيدة كوهن، نحن مثلك لا نريد أن نطيل بهذا الأمر. فاكت كل لنا من أعطاك الرسالة. لا أعرف الرسالة. من هو مسؤول الموساد في لبنان؟ لست أدري. كم عميل يوجد في بيروت؟ لا أدري. من فضلك لا أدري. أنا مسؤول في الحكومة. من فضلك لا أعرف. من فضلك لا أعرف. من فضلك أريد العودة من بيتي وأولادي. سيدة كوهن، لا تصاوبي علي. قولي لنا ما نريد وعود إلى البيت. فضلك لا أدري ما تقول. Fiquei na solitária por 2 anos e meio. Com o espaço de dias, eles me interrogavam novamente, tentando me derrubar. Mas não conseguiram. Todos os países árabes queriam a minha morte. Nenhum advogado do Líbano quis me defender, porque se o fizessem, sua carreira seria destruída. السيدة كوهن، لقد قمت بتسريب ملفات سرية بشكل غير قانوني لعملاء إسرائيليين، أليس كذلك؟ لا. السيدة كوهن، لقد قمت بذلك، ألم تقومي بذلك؟ لا أكذب. سيدة كوهن، لا تكذبي لهذه المحكمة. أنت عميلة الموساد، أليس كذلك؟
لا. نعم، أنت كذلك، وسوف تقولين الحقيقة أمام هذه المحكمة. علموا أننا لا نعيش وحدنا في هذا العالم. الله يجزيكم. السيدة كوهن! سيدة كوهن، قولي لنا الحقيقة، هذه فرصتك الأخيرة. سيدة كوهن؟ لا لا لا. Os árabes, os sírios, fazem o que querem. Depois disto, tiraram as unhas de meus pés. Após certo tempo, eu era como um doente mental diante do tribunal. Não me permitiam comer ou beber ou ter alguma coisa em casa. Finalmente, quando perceberam que não tirariam nada de mim, o promotor amarrou meus pés e minhas mãos e me pendurou de cabeça para baixo. Quando o promotor deu a ordem, eu levava uma chicotada. E depois outra. E outra. E o sangue escorria de minhas pernas. E eu desmaiava. E o médico verificava se eu estava viva. Então começavam outra vez. O tempo inteiro eu orava. Deus, por favor, me ajude. Dá-me forças para mostrar que somos judeus e não animais. Dá-me forças para passar por mais este julgamento. Depois de tantas coisas, acharam que eu confessaria, mas não confessei. Eu não tinha orgulho de estar destruída, sem pernas, sem mãos, sem dentes. Outras coisas que eu não consigo contar foram feitas comigo. شولا كوهين، لقد ثبت أمام هيئة المحكمة إدانتك بتهمة الخيانة العظمى، وعليه نصدر حكمنا بالإعدام شنقا حتى الموت. Fui sentenciada à morte, embora eles não tivessem nenhuma evidência. Os sírios queriam me pendurar em praça pública e deixar meu corpo apodrecer durante 7 dias. Meu marido subornou oficiais para que alternassem minha sentença. Ela então foi mudada para prisão perpétua e depois para 20 anos. Mas sei que os sírios teriam me executado de alguma maneira se não fosse pela Guerra dos 6 Dias. Quando a guerra terminou, o Líbano tinha um dos pilotos de Israel. Quando negociaram pela sua libertação, Israel se lembrou de Shula Cohen. Nós dois fomos trocados por 496 prisioneiros de guerra sírios e libaneses. Quando saí, eu disse que não partiria sem a minha família. Os libaneses deixaram que viessem, mas eles deixaram tudo para trás. Nossa linda casa, tudo o que tínhamos, deixamos para trás. Foi isto que meu marido fez por mim. Ele desistiu de sua vida por mim. Eu fiquei no hospital durante meses.
Fiz 2 cirurgias e finalmente me tornei um ser humano novamente. Joseph morreu em 1995. Os meus filhos cresceram e estão bem, mas eu estou só com as minhas lembranças e talvez com a esperança de que o pouco que eu fiz acabou salvando vidas, talvez uma, talvez muitas. O que eu fiz não foi por Shula Cohen. Eu fiz isso por Israel, por Deus. Se ele estiver feliz comigo, terá sido suficiente. Foi somente a fé em Deus que me tirou das garras da morte. E isto foi um milagre. Um verdadeiro milagre. Foi uma honra conhecê-la. Shula Cohen foi comparada à rainha Esther na Bíblia. Ela poderia ter escolhido o caminho fácil e não ter feito nada, mas arriscou tudo para fazer o que podia por seu povo. Onde está o milagre na história de Shula Cohen? Como explicar que uma jovem judia, esposa e mãe, teve acesso privilegiado ao círculo restrito dos líderes libaneses e sírios? Como uma mulher judia sem treinamento algum, vivendo num país muçulmano, conseguiu ser uma espiã durante 12 anos sem ser apanhada? Como o serviço secreto sírio, vasculhando o armário onde ela havia acabado de esconder um documento, não conseguiu encontrá-lo? Como uma mulher recuperando-se do parto do seu 6º filho suportou 7 anos de abuso e torturas cruéis e sobreviveu para contar aos outros? São milagres, mesmo para mim. Não é o que eu esperava. Vim até aqui à procura de respostas fáceis e racionais para os supostos milagres. Em vez disso, encontrei pessoas reais e verdadeiras com experiências que acreditam terem sido milagres genuínos. Experiências que não posso ignorar ou explicar através da lógica. Mas pude perceber que, no final, tudo se resume a uma questão de escolha. Crer ou não crer. Resumir o que vi e ouvi nessas 2 semanas não é fácil. São tantas imagens vívidas e pessoas maravilhosas que nunca vou esquecer. Suas vidas foram transformadas por suas experiências. Minha vida foi transformada ao ouvi-los. Uma janela abriu-se em minha própria alma, cuja existência eu não havia percebido. Meu teste hoje, ou meu senso de missão, é contar suas histórias tão honestamente quanto eles as contaram. Vamos partir amanhã. Não sei bem como será o final dessa reportagem, nem mesmo se serei capaz de chegar a conclusões finais a respeito dos milagres. Mas tenho mais um lugar para visitar esta noite. Então, o que é um milagre? Ouvi respostas conforme o número de pessoas com quem conversei. Uma dessas pessoas em Israel afirmou que a maioria dos milagres acontecem de tal maneira que você pode escolher se acredita ou não. As pessoas que me contaram suas histórias estavam convencidas de que suas vidas foram tocadas por um milagre. No momento de maior necessidade, em situações além de seus próprios recursos, contra toda a adversidade, quando a única esperança estava em um milagre, seja lá o que tenha acontecido, transformou as suas vidas. Eles nunca mais foram os mesmos. A fé tornou-se parte do ar que respiram, da maneira como enxergam toda a sua vida. Eles parecem tão seguros de quem são e de seu propósito de vida que eu os invejo. Ainda estou à procura, e talvez por enquanto isto seja suficiente. Talvez seja o suficiente para todos nós nessa jornada chamada vida. A última pessoa que entrevistei sorriu quando me disse: "Não se preocupe, Michael, você vai chegar lá." De certa forma, eu creio, aí está a palavra novamente, que se procurarmos o bastante e com sinceridade, encontraremos a verdade. Que será muito pessoal e será o nosso milagre. Os milagres existem? Eles aconteceram às pessoas com quem me encontrei? Há um milagre esperando para se realizar em nossa vida? Você decide.
dedicado a William e Marjorie Mackay, que ensinaram seu filho a acreditar em milagres.